Olá, eu sou o Ribic. Capitão América Guerra Civil cumpriu com o que deveria ser, um filme com Capitão América como protagonista, mas também dá espaço para todos os outros heróis no filme. Até os heróis que são pouco importantes tiveram seu pequeno momento no filme e ajudaram a levar a história para frente. No começo do filme, a gente começa com outra missão dos Vingadores. Nela, eles tentam derrotar os Ossos Cruzados. E no final da luta, um acidente acontece com a Wanda, e uma explosão mata vários inocentes, assim começando a Guerra Civil. O filme, que mesmo de não ter vários personagens que estiveram na Guerra Civil dos quadrinhos, ainda assim é um filme extremamente importante para Marvel, e é um divisor de águas até Guerra Infinita. Um filme bem mais sério do que os anteriores, juntando todas as histórias individuais dos heróis e fazendo um conflito tenso onde cada um luta por seus ideais. O filme consegue manter a qualidade de Capitão América 2 e agora criando uma história boa até para os personagens secundários do filme, deixando claro que nenhum dos lados é o lado ruim. No filme, vemos um Tony Stark muito mais sério do que antes, arrependido de todas as mortes que a Guerra dos Vingadores trouxeram para o mundo. Além disso, Tony Stark em um período que nunca esteve tão longe de sua família, ainda com o trauma da morte de seus pais, mesmo escondendo isso em suas memórias. Agora, com os Vingadores discutindo o Tratado de Sokovia, todos estão divididos. Steve e Tony estão claramente se discordando. E isso, como são os maiores heróis do universo cinematográfico Marvel, direcionam as opiniões e decisões dos outros heróis. Alguns até por motivos próprios, como Pantera Negra, que viu pessoas de seu povo serem mortas pelo mundo e não aceitou isso. E para piorar, no meio da reunião de acordo de Sokovia, acontece um atentado e com isso a morte do pai do Pantera Negra. E isso comove ainda mais o Tony Stark, que tenta convencer os Vingadores na conversa. E isso quase acontece, até Steve desistir quando Tony conta sobre a Wanda estar em confinamento. Tony até diz: "Só estou fazendo o que tem de ser feito, para evitar que o pior aconteça." Após a suspeita de que Bucky seria o responsável do atentado, começam a ir atrás dele. No decorrer do filme, personagens secundários ganham destaque na luta do aeroporto, como o Homem-Aranha, que veio à luta por causa de seu relacionamento com Tony Stark, e o Homem-Formiga, que veio à luta porque admirava o Capitão América. Após a queda de Rhodes, deixa Tony Stark ainda mais abalado. Mesmo com vários heróis na prisão, não eram eles os culpados de tudo aquilo. A situação só estava ficando cada vez pior, até que Tony Stark descobre a verdade sobre o médico, que foi morto por Zemo. Zemo estava atrás de tudo aquilo no Guerra Civil. Ele conseguiu o que queria, mesmo sendo um mero mortal. Conseguiu fazer um estrago muito maior do que uma morte de um herói. Um erro irreparável. Uma frase que ele mesmo disse no final do filme: "Um império derrubado por seus inimigos pode se reerguer, mas o que desmorona de dentro para fora, esse não, cai de vez." No clímax do filme, Tony Stark descobre a verdade sobre a morte de seus pais, e mais furioso do que descobrir que foi o Soldado Invernal que os matou, ele ficou furioso pois Steve Rogers nunca contou a verdade sobre aquilo. Então ele vai para cima do Bucky, e Steve tentando impedir Tony de bater em seu amigo, porque ele sabe que Bucky é inocente. E então, no final da luta, de fora, vemos Pantera Negra que descobriu a verdade sobre Zemo, e que não foi consumido pela vingança. Enquanto na luta de Tony Stark e Steve, eles acabam se destruindo. No final, Steve Rogers consegue imobilizar Tony Stark, destruindo o reator da armadura. E a luta acaba com os dois no chão, derrotados. Porque sabiam que além do acordo ter sido um fracasso, quando Steve vai embora ele deixa o escudo para trás. Porque Tony disse que ele não merecia o escudo. E o escudo seria de seu pai, Howard Stark. Uma atitude impulsiva de Tony Stark, mas compreensiva porque Tony Stark estava desolado, como se fosse uma criança que havia acabado de ver seus pais sendo mortos, assim então decretando o fim dos Vingadores. Todos os heróis no final do filme estavam separados, cada um em um lugar no mundo, sentindo-se frágeis, e assim deixando ainda mais fácil para o Thanos vencer em Guerra Infinita. E mesmo que eles tenham conseguido vencer no final, os maiores heróis tiveram que se sacrificar.